A falta das boas obras pode interferir na nossa salvação? O que é que você acha a respeito disso aí? Nós somos salvos também pelas obras, pela prática das boas obras ou somente pela fé? O que são as boas obras? Então nós vamos tentar trazer aqui uma resposta para essas perguntas aí que nós acabamos de fazer. E nós já sabemos ali no livro de Tiago, que segundo o apóstolo Tiago, a falta das boas obras pode sim interferir na nossa salvação. Isto não quer dizer que nós somos salvos pelas obras, mas são elas, queridos, que vão evidenciar a nossa fé em Cristo Jesus. É elas que vão denunciar se realmente a nossa fé está sendo uma fé verdadeira ou uma fé fingida, né? São as obras que vai trazer essa evidência da nossa fé em Cristo. Então, segundo o apóstolo Tiago, sem as obras, a nossa fé se torna uma fé morta. E o apóstolo deixa bem claro que somente através de uma fé viva nós podemos ser salvos, e não através de uma fé morta. Então, que você possa ter essa fé, uma fé viva. Nós vamos ler Tiago 2, versículos 14 em diante, que vai dizer assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz, Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, queridos, o apóstolo Tiago aí ele já inicia definindo o que são as boas obras. Ele já inicia definindo aí o que são as boas obras, já dando um exemplo aí de irmãos que estavam ali passando por necessidade de roupas e também de alimentos. E que alguns irmãos apenas oravam por eles. Estavam apenas orando, né, desejando paz, desejando que fossem aquecidos, né, com roupas, que fossem fartos ali de alimentos. E aí Tiago então faz o questionamento, né? Que proveito tem isto, meus irmãos? Que proveito tem isto se vocês não dão o que o corpo deles está precisando? O corpo deles está precisando de roupa e de alimento. Que adianta estar orando se você não move uma palha, não move um dedo para amenizar o sofrimento daqueles irmãos que estão passando frio, estão sem roupas para vestir e estão sem alimentos para comer? Então o apóstolo aqui ele destaca também como obra quando Abraão ali lhe oferece o seu filho ali no altar, Isaque, né? Ele vai oferecer o seu filho ali no altar para Deus. E aí Tiago vai dizer justamente no versículo 21, 22 e 23: Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, queridos, a gente vê aqui, ó, o apóstolo ele destaca também como obra quando a prostituta Raabe acolheu ali emissários e os fez partir por outro caminho, como ele disse aí no versículo 25, né? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, né, a prostituta, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Irmãos,
Abraão e Raabe, eles tiveram atitudes ali decorrentes de uma fé viva, de uma fé que eles tinham, mas era uma fé viva, uma fé que eles se moviam por questão daquela fé. Não era uma fé parada, uma fé que eles não tinham atitudes. Eles tiveram atitudes, decorrente justamente dessa fé viva que eles tinham. E quais atitudes nós temos tido, meu irmão, decorrente da fé que nós professamos muitas vezes ter na pessoa de Jesus? Quais têm sido a minha e a sua atitude? Você tem sido, por exemplo, um cristão de boas obras? Ou você tem se tornado aquele cristão infrutífero, que não pratica as boas obras, que não tem tido atitude? Na hora que você está em um lugar ali que precisa introduzir a palavra de Deus, você recua, você é tímido. Você prefere ficar como gente boa ali para todo mundo, para não ferir a ninguém com algum princípio da palavra de Deus. Às vezes Deus está lhe dando a oportunidade de você pregar naquele lugar ali, de você falar dele, do amor dele naquele ambiente. Você vê a oportunidade aparecer, mas você não quer ficar mal visto por algum. Você quer agradar a todos, você quer agradar gregos e troianos, e deixa de praticar ali uma boa obra. Mas o principal que Tiago enfatiza aqui é justamente a prática da boa obra em ajudar ao outro semelhante que está passando por necessidade, que não está tendo a vida que você tem e que você poderia ajudar e não ajuda. Então, como eu disse, queridos, você tem sido um cristão de boas obras, ou você tem se tornado um cristão cada vez mais infrutífero? Olha o que diz lá em Tito 3, versículo 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem, para não se tornarem infrutíferos. Então Paulo está dizendo para Tito ali estas palavras: quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor de quem? Dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Então, meu irmão, quando fechamos os olhos ali para os necessitados, qualquer que seja o ambiente, qualquer lugar onde você esteja, o Espírito Santo está lhe dando visão de que alguém está precisando, alguém está necessitando, e olhe que o que não falta é pessoas que estão precisando de ajuda. Até nós precisamos de ajuda também, por muitas vezes. Mas quando Deus lhe der a visão, não fique de braços cruzados, não, ajude. Quando fechamos os nossos olhos para essas pessoas, para as necessidades do nosso próximo, nós estamos sendo cristãos infrutíferos. E é tudo que Deus não quer, que sejamos cristãos infrutíferos. E estamos vivenciando justamente uma fé morta, que não nos levará a lugar nenhum. A fé morta não leva ninguém para lugar nenhum. O morto não se move, né? Uma fé morta também não vai mover você para lugar nenhum, muito menos para o céu. A única coisa que você vai é ser destruído e ir para o inferno. Ninguém será salvo com uma fé morta. Essa é a verdade. E Tiago chama atenção para isso aí. Então demonstre que você tem uma fé viva através da prática de boas obras, seja testemunhando, seja ajudando o próximo, enfim, tudo que você faça que promova o reino de Deus, você está praticando boas obras. Mas principalmente que você possa estar ajudando o próximo, porque os 2 maiores mandamentos que Jesus deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas, né, de toda a nossa alma, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a si mesmo. Tiago 2,24 diz assim, Tiago 2,24: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Você não vai ser salvo somente por fé. Você precisa ter uma fé que pratique as boas obras. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Tiago 2, versículo 24 está dizendo isso aí. É a palavra de Deus que está dizendo. Eu sei que tem pessoas que refutam essa ideia. É só pela fé, é só pela fé. Aqui está dizendo que não é só pela fé. Você precisa também praticar as boas obras. Agora nós vamos ver lá, e vamos citar Efésios 2:8, nós vamos ver que mesmo você praticando boas obras, você vai para o inferno. É a graça que nos salva. Mas nós vamos tentar explicar aqui, e eu espero em Deus que você entenda, né? Não somos
salvos pela prática, a prática de boas obras. Mas são elas que evidenciam, são elas que denunciam a nossa fé. Se estamos vivenciando uma fé viva ou se estamos vivenciando uma fé morta. E como está aí no texto de Tiago, a fé morta ela não tem poder de salvar ninguém. Você precisa estar vivenciando uma fé viva, uma fé que pratique as boas obras. Em Efésios 2, versículos 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós somos salvos pela graça, e a graça é um dom de Deus. Isto não vem de nós, porque é um dom de Deus. É o que o texto vai dizer em Efésios 2, versículo 8. Então vamos entender um pouco o que está claro aqui. O que está dizendo aqui, às vezes é distorcido. Primeiro ponto. Homem nenhum tem poder de salvar a si mesmo. Por mais que ele tenha fé em Deus, meu irmão, por mais que ele tenha fé em Deus e pratique todas as boas obras do mundo, o destino deste homem vai ser o inferno. Ah, mas ele cria tanto em Deus, ele falava tanto de Deus, ele tinha tanta fé em Deus, ele ajudava muito as pessoas, ajudava os necessitados. Ele ia para o inferno. Ele vai para o inferno se ele não entregar a vida dele para Jesus. Agora, como eu estou dizendo, por mais que ele tenha fé em Deus e pratique todas as boas obras do mundo, o seu destino seria o inferno, mas através da graça manifestada na pessoa de Jesus é que nós seremos salvos. É através da graça. Então, você vê que as obras aí não ia ter poder de salvar ninguém, nem tem. A fé em Deus somente também não adianta. Você precisa colocar Jesus como seu mediador, como seu intercessor, como aquele que faz você ter acesso aos céus. Somente através da graça manifestada na pessoa de Cristo é que nós seremos salvos. Nós temos um grande exemplo na Bíblia sobre isso aí, que é a vida de Cornélio, lá em Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, quem que era Cornélio? Cornélio era um gentil, não era nem judeu, era um pagão, como a gente chama hoje, né, do mundo. Era centurião da corte, chamada italiana. Está em Atos capítulo 10, aí a história de Cornélio. Era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos capítulo 10, versículo 2. Então, homem piedoso, temente a Deus, ajudava muito as pessoas necessitadas e era um homem de oração, orava continuamente a Deus. Resumindo a história, mesmo Cornélio ali crendo em Deus e praticando as boas obras, ele iria para o inferno. Olha só, um homem que cria em Deus, um homem que praticava as boas obras, ajudava muito as pessoas, ele estava com o destino dele, infelizmente, traçado para o inferno. Porque ele precisava crer, meu irmão. Ele precisava crer naquele que trazia consigo a graça de Deus para a nossa salvação. E Deus vai dar um jeito ali de enviar Pedro até Cornélio. Para quê? Para que Pedro ali pregasse Jesus para Cornélio e toda a sua casa. E assim aconteceu. Deus deu um jeito de... E chegou para Pedro e falou com Pedro para que fosse. Ele deu visão a Cornélio, depois deu visão a Pedro para que Pedro fosse lá e pregasse Jesus para Cornélio e toda a sua casa. E todos creram, meu irmão. Todos eles creram. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e foram salvos. Mas eles foram salvos pela graça manifestada em Cristo. Eles creram em Jesus e receberam a graça salvadora sobre as suas vidas. Então, meu irmão, não adianta dizer que tem fé em Deus, não adianta praticar todas as boas obras do mundo se você não crê e nem reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não é o fato de você apenas crer somente em Deus e praticar as boas obras. Você tem que reconhecer o sacrifício que Deus e o seu próprio Filho fizeram. Lá em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque somente em Jesus, meu irmão, a graça de Deus se revela
Somente em Cristo Jesus é que a graça de Deus vai se revelar, trazendo assim salvação a todo homem, a todo ser humano. Por isso nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Agora temos que ver que fé é essa que você, que eu, que nós estamos tendo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé que nós temos. Qual é a fé que nós estamos tendo, meu irmão? A graça se manifestou. Mas qual é a fé que eu tenho e que você tem? Que fé é essa? E eu gostaria já de dizer aqui primeiramente que esta fé tem que estar naquele que traz consigo a graça de Deus manifestada sobre a sua vida, que é Jesus Cristo. Essa fé tem que estar na pessoa de Cristo, de Jesus. E em segundo lugar, esta fé ela tem que ser uma fé viva. Ela não pode ser uma fé morta. Tem que ser uma fé viva, como está lá no livro de Tiago, palavra de Deus, nos trazendo ali através de Tiago, que nós devemos ter essa fé viva e não uma fé morta. Aí alguém pode dizer assim, quem tem Jesus, automaticamente tem uma fé viva, automaticamente pratica as boas obras, porque lá em Efésios 2, versículo 8 diz isto, ou versículo 10, melhor dizendo, lá em Efésios 2, versículo 10 vai dizer isso. Alguém pode até entrar com esse questionamento. Agora, como é que está lá em Efésios 2, versículo 10? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui não está dizendo que é de forma automática. Aqui está dizendo que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos criados para isto. Mas mesmo aquele que tem Jesus em sua vida, ele é quem decide viver uma vida de prática de boas obras ou não. Nós fomos criados para isso. Mas nem sempre nós vivemos de acordo, nós somos criados, por exemplo, para o louvor e a glória de Deus. Mas o mundo vive isso? A maioria não. A sua grande maioria não vive para o louvor e para a glória de Deus, para adorar a Deus. Mas nós somos criados para isso, para adorar aquele que nos criou. Nós fomos criados para praticar as boas obras em Cristo Jesus, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, mas nem todos, meu irmão, mesmo aqueles que um dia foram tocados pela palavra e entregaram suas vidas para Jesus, nem todos vivem na prática das boas obras. Então, Deus nos criou para isto, mas é nós que vamos tomar essa decisão todos os dias de estar fazendo a vontade de Deus ou não, de estar praticando as boas obras ou não. Para quem é, por exemplo, a advertência ali que o apóstolo Tiago traz no seu livro? Para quem é essa advertência? É para a igreja ou para os gentios? Claro que é para a igreja. Então ele olha para a igreja, vê pessoas ali lavadas e remidas e justificadas pelo sangue de Cristo, e ele vai e traz essa palavra, que a fé sem as obras é uma fé morta, porque ele estava vendo muita gente ali sem praticar as boas obras. Então havia necessidade de Tiago nos advertir com essas palavras? Havia, porque ele estava presenciando isto. Cristãos convertidos em Cristo mesmo, que não estavam praticando as boas obras, e aí ele traz aquela palavra dura, que infelizmente muitos até hoje não aceitam. E nós sabemos, infelizmente, que muitos irmãos em Cristo, que vivem uma fé, não vivem uma fé, às vezes, verdadeira. Nós sabemos que muitos irmãos vivem uma fé somente para benefício próprio, e não estão muito preocupados para o sofrimento alheio, para o sofrimento do outro. Vivem muitas vezes uma fé que só pensam neles mesmos e no máximo em sua família, e não está preocupada com o outro, com o seu próximo. Vivem em busca de bênção o tempo todo, meu irmão, e não se preocupam nem um minuto em serem bênção na vida de outras pessoas. É isso que Deus quer? Não, meu irmão. Então deixe de vivenciar uma fé morta e passe a vivenciar uma fé viva, dando frutos através da prática de boas obras. Aquele que não der fruto, meu irmão, não vai ter parte com Jesus lá no seu reino. E eu finalizo aqui o que Jesus diz ali, lendo o que Jesus diz em João 15, versículo 1 e 2. Quando Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor.
Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Você quer ter parte com Jesus, meu irmão, no seu reino, no reino de Deus, no reino de Cristo? Então dê frutos de um verdadeiro cristão que está vivendo uma fé viva, uma fé verdadeira e não uma fé morta. Dê frutos de um verdadeiro cristão convertido em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família.